Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Pode sentar, meus irmãos queridos. O livro de Apocalipse é um livro que eu tenho estudado e pregado ao longo da minha vida, e às vezes eu prego séries sequenciais neste livro, porque é um livro de grandes profundidades. E o que eu quero falar nessa noite aqui, embora eu tenha usado esse texto, não será uma mensagem do cunho escatológico, tão somente como tenho falado muitas vezes, mas será uma mensagem com um fundo didático, de ensinamento mesmo. E eu não sei se eu consigo concluir hoje. E se eu não concluir hoje, aí domingo a gente faz uma segunda parte, ok? Eu quero que vocês entendam e aprendam algumas coisas importantes para o reino de Deus, para a obra do Senhor, para o bom andamento da igreja, para o louvor da glória de Deus, para a nossa edificação. Quando nós estudamos a igreja, ou eclesiologia, sobre dons, sobre coisas dessa natureza, nós aprendemos que o que tem que ser feito para a glória de Deus e a edificação da igreja. Se Deus te deu um dom, esse dom vai ser usado para a glória dele e para a edificação da igreja, nunca para a exaltação de um homem. Se Deus te der um dom, ou uns dons, ou alguns dons, você vai ser alguém que vai exaltar Deus primeiramente e depois fazer com que esse dom seja para a edificação da igreja. Nós sabemos que muitos têm usado os dons que Deus dá para enriquecer, ficar famoso, entrar até mesmo num cabide de emprego ou numa escada para subir na sociedade, às vezes na política. Não que o crente não possa ser político, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Às vezes pega aquilo que Deus lhe dá, ele deixa de lado e caminha para outro caminho, e a partir de então deixa de glorificar Deus e não passa mais a edificar a igreja. Tudo que Deus nos dá tem essa função básica: glorificar o nome dele e edificar a igreja. Diferentemente daquele culto que nós pregamos aqui, que eu sei que está na memória dos santos ainda, que foi aquela glória que desceu aqui, que nós todos, alguns vão ser daquele jeito, outros até mais, e outros vai ser mais assim, para nós aprendermos, estudarmos, enchermos da palavra, e depois, claro, cheio da palavra e do Espírito Santo, transbordarmos diante da presença dele. Não que não possa acontecer hoje, é claro que pode, mas hoje o foco vai ser um pouco mais de instrução mesmo, de ensinamento mesmo, da aprendizagem, porque nós precisamos aprender algumas coisas. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós lemos aqui alguns textos, alguns versículos, e vocês cantaram o que as irmãs acabaram de cantar, o que? Adorar é que sei, adorar é que sou. Nada pode calar a voz de um adorador. E eu disse agora há pouco também que um cantor pode ser calado, um adorador não. O cantor às vezes não consegue a sua fama, o seu sucesso, o seu holofote, alguma coisa dessa forma, então ele se cala. Mas o adorador não está preocupado com o holofote, com isso, com aquilo, não. Ele quer adorar, ele quer servir a Deus, quer exaltar o nome daquele que vive no reino. Ele quer não somente adorar a Deus, ele quer servir a Deus. Então, quando nós olhamos para algumas passagens bíblicas, eu tenho muitos aqui marcados, não sei se eu consegui citar todos, mas vamos falar alguma coisa sobre o que é louvor, o que é louvar, adorar, glorificar e cultuar. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Louvar, adorar, glorificar e cultuar. Eu vou cultuar a Deus, eu vou glorificar a Deus, vou louvar a Deus e vou adorar a Deus. Mas o que é adorar a Deus? Às vezes a pessoa fala assim: eu vou louvar um hino. Já ouviram isso, né? É o costume, não vou louvar um hino. Não, você não vai louvar um hino, você vai louvar a Deus com um hino. E eu vou louvar a Deus com o quê? O que é louvar? Se você observar biblicamente, louvar é elogiar, é celebrar com palavras. Louvor é reconhecer as virtudes dele, ser impactado por essas verdades e levado por essas verdades a glorificar a Deus. Então louvor basicamente é elogio. Você já viu aquela pessoa que é bom na matemática, bom na escola, bom na física, e passa de ano, ou passa no concurso, passa daqui, passa acolá, faz a sua experiência no emprego, vai bem, e as pessoas dizem assim: olha, fulano de tal conquistou o mérito com louvor, fulano de tal alcançou o primeiro lugar e com louvor. O que é um louvor? É um elogio.
elogio. Então o que é louvar a Deus? Louvar a Deus é elogiá-lo. O que eu vou fazer quando eu vou louvar a Deus? Quando eu canto, embora o louvor esteja ligado com a canção, uma coisa é canção, outra coisa é louvor. Eu sei que vocês estão acostumados a falar louvor, canção, mas uma coisa é eu cantar, porque eu posso cantar e não louvar a Deus. Vocês concordam comigo? Eu posso cantar, eu posso ter alguma canção, e essa canção eu não vou apresentar o louvor a Deus. E agora, quando eu pego uma canção que eu tributo louvor a Deus, aí eu canto e ao mesmo tempo eu louvo a Deus. Por exemplo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Estou cantando e estou ao mesmo tempo louvando. E o texto aqui que nós lemos é o capítulo 4 do Apocalipse, onde fala que João foi levado até a sala do trono mesmo. Ele vê no trono alguém sentado, glorioso, soberano, tremendo e terrível, e nós lemos apenas no versículo 9, 10 e 11, que diz que aquele que está no trono é digno de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, ou seja, ele é digno de ser louvado, de ser exaltado e de ser adorado. Então, quando eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar na beleza da sua santidade, elogiando por tudo aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele nos faz, por tudo aquilo que Ele é. Observe comigo o Salmo 34, vai lá comigo. Salmo é repleto de louvor, de adoração. Salmo de número 34. Salmo de número 34, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, claro, você pode ler inteiro, mas olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Agora eu lhe pergunto, a minha palavra, o meu louvor, ele é dessa maneira? Quando eu vou cantar, eu sei que eu sou chato com canções, há canções que eu mudo a letra. Tem uma canção que eu gosto de cantar que ela fala assim, ele tarda, mas não falha. Tem uma canção que é assim, ele tarda, mas não falha. Ora, se ele tarda, é porque ele falha, de alguma maneira, de alguma medida. Então eu mudo quando eu vou cantar, ele não tarda, ele não falha. Então quando eu vou cantar alguma coisa, quem está sendo elogiado? Eu ou o Salvador? Eu ou o grande rei que está entronizado, como nós temos aqui? Quando eu vou louvar o Senhor, eu tenho que saber que o louvor é um elogio para aquele que é digno de honra, glória, majestade e poder. Então eu vou louvá-lo por tudo aquilo que Ele faz. Nós lemos aqui, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvar o Senhor em todo o tempo é louvar quando eu estou desempregado, é louvar quando eu estou com dinheiro, é louvar quando eu estou sem dinheiro, é louvar quando eu estou com saúde, é louvar quando eu estou doente, é louvar quando as coisas vão bem, é louvar quando as coisas vão mal, é louvar em adoração a Ele, é louvar a Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, em todo o tempo, independentemente das circunstâncias, porque tu és digno de honra e glória e majestade, assim como o Jó falou. Olha, eu vim nu, eu não vim, eu cheguei aqui sem nada, vou para o nada, vou para o pó, me bendito no nome do Senhor. O Senhor Deus, o Senhor tomou, Ele é grande, Ele é soberano e assim por diante. Se você observar no Salmo, você vai ver várias passagens, não só em Salmo, mas muitas passagens de louvor a Deus em meio às adversidades. É elogiar a Deus, é prestar louvores a Ele em meio às adversidades. E louvor também cantado. Você vai louvar o Senhor quando você pega uma canção que exalta a Deus. Toda canção, todo louvor, você pode falar louvor canção, ela tem que ter no seu âmago, no seu bojo em si, ela tem que prestar louvor a Deus. O que você está cantando para Deus? Eu estou cantando louvor a Deus, eu vou louvar o Senhor com essa canção. E essa canção tributa a honra dele, essa canção exalta o nome dele. Essa canção, o livro de Salmos é um livro de cânticos, de canções, de louvores. Tem vários tipos de canções aqui. E tem canções que eles cantavam quando subiam para Jerusalém. Tem canções de lamentação, que era quando a pessoa foi levada em cativeiro e louvou ao Senhor. Mas tem louvores a Deus aqui pela sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua soberania. Então, quando os grupos, departamentos vão louvar o Senhor com canções, essa canção tem que trazer elogio, tem que trazer louvor, tem que trazer celebração, tem que elogiar, tem que reconhecer as virtudes, e essas virtudes realmente
tem que nos moldar, tem que nos mudar. O que eu estou louvando ao Senhor? O que eu estou cantando a Deus? E o que eu falo durante o dia? Em todo tempo o seu louvor estará na minha boca, continuamente na minha boca. Será que a minha boca está continuamente no louvor a Deus? Ou será que a minha boca tem pragas, praguejar, palavrões, imundícia, coisas que não convém, que não devem? Porque nossa boca não é mais nossa boca agora pertence ao Senhor, porque nós pertencemos a Ele, e porque nós somos dele. Agora o que nós vamos falar para o louvor da sua glória. Você está entendendo isso? Como é sério isso? Sério? Então, olha só lá em Efésios capítulo 5, o verso 19, corre comigo lá. Efésios capítulo 5 e o versículo 19, olha só o que diz. Eu vou ler o 18 e 19, tá? E não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, está falando de reunião aqui, falando de culto, congregados, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com o vosso coração. Então, com o nosso coração, vamos salmodiar, vamos louvar, vamos exaltar a Deus, reunidos em culto, em nós, como igreja, como irmãos, como nós somos salvos no Senhor, vamos nos reunir. Agora, o versículo anterior fala assim: não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, você vai ter louvor, vai ter elogio, vai ter adoração, e vocês vão se reunir, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 20: dando sempre graças por nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós reunimos para louvar o Senhor, nós louvamos a Deus com salmos, com hinos, com cântico espiritual. O que é cântico espiritual? É que não tem línguas estranhas, querido? Não. Cântico espiritual é o que traz na sua palavra, na sua letra, vamos dizer assim, a adoração segundo a palavra de Deus. Olha, lá em João 6, verso 63, Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando eu vou cantar algo que a Bíblia ensina, eu vou cantar um cântico espiritual. Quando eu vou levar adoração a Deus com aquilo que a Bíblia nos dá, eu tenho um cântico espiritual, eu tenho louvor a Deus. Aí eu apresento a Deus o louvor. Vocês lembram, domingo retrasado, nós estivemos aqui, que o culto foi do começo ao fim aquela glória, e se tivesse continuado, ficaríamos aqui horas e horas, porque nós levamos louvor, adoração a Deus. Quando eu vou cantar aqui, eu não vou cantar, eu vou prestar culto a Deus, vou louvar o Senhor, vou tentar, pelo menos, com a graça de Deus, fazer com que a congregação seja levada a adorar, a louvar o Senhor. E quando nós louvamos a Deus, adoramos a Deus segundo a sua palavra, claro que Ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e é claro que a sua presença se faz conforme foi aquele dia, e todas as vezes que assim fizermos, para o louvor da sua glória. Então, a partir de hoje, entenda uma coisa: louvar não é só cantar. Cantar faz parte do louvor. Você pode louvar e não cantar, você pode até cantar e não louvar, porque a canção tem algo que a Bíblia não diz. Eu repito, Deus não tem compromisso com aquilo que eu digo que Ele disse. Deus não tem compromisso com aquilo que de fato Ele disse na sua palavra. Aquilo que eu digo não for o que diz a palavra, Deus não tem compromisso. Mas se eu falo o que diz a Bíblia, então Deus vai aprovar e Deus vai nos receber em louvor, em adoração para o seu santo nome. Amém? Pois bem, olha só o que diz. Tem mais versículo aqui, mas eu vou adiantar. Adorar. O que é adorar? Eu falei de louvor e agora adorar. O que é adorar? Segundo a palavra, segundo a Bíblia, adorar, cantou agora aqui, irmãos, é o que eu sei, é o que eu sou, etc. Né? Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio, rios de água viva. O que é adorar? Biblicamente, adorar é me prostrar diante de Deus. O que é adorar? Adorar é chegar e se debruçar, é se quebrantar, é se prostrar diante de Deus, mas não somente fisicamente com o corpo, se curvar diante de Deus, é se dobrar no coração, é se dobrar com a sua vida, é se dobrar com o seu íntimo, é se dobrar com o seu espírito, é se dobrar diante de Deus. Isso é adoração.
chegar na casa do Senhor, é chegar numa congregação como essa, é chegar num local de culto a Deus, já dobrado diante dele, já quebrantado diante dele. Eu sei que tem a adversidade, tem as lutas, tem as perseguições, mas nós devemos adorar o Senhor, vamos nos render diante dele, vamos nos dobrar diante dele, vamos nos prostrar em adoração e adorar, porque eu só me dobro a alguém que é maior do que eu. Nós não vamos nos dobrar a alguém que é menor do que nós, não, nós vamos nos dobrar a alguém que é maior do que nós. Você vai encontrar algumas passagens bíblicas, eu nem marquei aqui, que alguém chegou e se reverenciou, dobrou, mas não em adoração, e até vamos ver outros dobrando diante de alguém em adoração e foram corrigidos. Vai comigo lá para Mateus 4, verso 8. Mateus capítulo 4, versículo de número 8. Olha só o que diz Mateus capítulo 4, versículo 8. Jesus, 40 dias de jejum no deserto, tentado por Satanás, ele faz alguns investidos, ele diz: tu és o Cristo, de verdade? Pega-se, manda que essas pedras transformem em pães, leve para um outro lugar, salta daqui, que está escrito, dará ordem aos seus anjos. E depois ele fala, olha, versículo 8, e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, verso 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se tu prostrares diante de mim, tudo, não precisa passar pelo Calvário. Eu vou adiantar o processo aqui, porque no Salmo 24, versículo 1 está escrito assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia nos informa lá em Filipenses 2, de 5 a 11, que ele se humilhou, despojou-se de si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou com um nome que está acima de todo nome, e lhe deu tudo, diz o texto sagrado, que está à destra do Pai, está à direita do Pai, ele é herdeiro de tudo, tudo é dele. Agora, aqui o inimigo, bom, vamos adiantar o processo, não precisa da cruz, não precisa do Gólgota, não precisa do Calvário, não precisa derramar sangue, para que apanhar, sofrer, coroa de espinho, como eu falei aqui nas pregações, para que isso? Vamos adiantar o processo, pula essa parte. Se ele pula essa parte, não haveria igreja. Se ele pula essa parte, nós não seríamos salvos. Se ele pula essa parte, nós estaríamos de fato debaixo de condenação, como estávamos sem Cristo. Todo homem sem Cristo está debaixo de condenação, e o inferno o aguarda. Mas em Cristo Jesus agora temos graça e salvação. Então nós vemos esse texto aqui, a passagem, que prostrado diante dele, se ele fizesse isso, o Senhor prostrado diante do diabo, ele daria tudo. Aí o Senhor diz assim, olha bem o que diz: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto, só diante do Senhor nós vamos nos dobrar, só diante dele. Jó, no capítulo 1, versículo 20, ele dobra-se diante de Deus e ele adora a Deus. Olha só comigo lá, Salmo 95, versículo 6, vamos lá, Salmo de número 95 e o versículo 6. Salmo de número 95 e o versículo 6. Olha só o que diz. Salmo 95, 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha o texto. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, uma convocação, vamos chegar e vamos nos prostrar diante dele, vamos nos dobrar diante do Senhor, vamos render a adoração devida ao seu santo nome, dobrar fisicamente, mas muito mais lá no íntimo. Você olha para Mateus 2, versículo 11, quando aqueles magos vieram, eles se dobraram e celebraram e cultuaram ao Senhor. Lá em Mateus 8, versículo 1 e 2, como é que aquele homem adorou? O que fala ali? Fala aqui no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele ensinou, deu instruções, o Sermão do Monte com várias instruções, as bem-aventuranças e assim por diante. E quando ele vai descendo do monte, vem um leproso, ele se prostra diante do Senhor e adora, dizendo: se quiseres, pode purificar-me. Ele não disse: se quiseres, pode me curar. Ele disse: se quiseres, pode purificar-me. Por quê? Porque a cura, claro, haveria ali, porque ele era leproso, mas a lepra o tornava impuro. Ele podia ter outra doença, mas a lepra
tornava impuro. E com a impureza que ele tinha, ele não podia cultuar a Deus, não podia entrar no templo, não podia oferecer sacrifício de louvor, não podia adorar a Deus por causa da lepra. Aí ele disse para o Senhor: se quiseres, tu pode purificar. É isso que Deus faz conosco. Ele nos purifica dos nossos pecados para nós chegarmos diante dele e adorarmos o Senhor. Ele nos purifica da imundícia do pecado, lava o seu sangue para chegar diante dele e dobrado no coração, na nossa vida, prestar culto a Deus. E Deus recebe nosso louvor e recebe nosso culto, porque ele nos lavou e nos limpou de nossas iniquidades. Está entendendo? Aquele moço não poderia, mas depois que o Senhor o purifica, então ele, agraciado pelo Senhor, recebe esta bênção. Temos várias passagens, muitas e muitas passagens que eu poderia citar aqui. Agora, observe: adorar é responder a tudo que Deus é, com tudo que nós somos. O que nós somos? Servo de Deus, povo de Deus, lavado por Deus, redimido por Deus, salvo por Deus, vivificados por Deus. Então tudo isso é porque Ele nos fez primeiro. Nós somos amados pelo Senhor primeiro. Nós amamos Ele porque Ele primeiro nos amou. Então eu vou me dobrar diante dEle, vou adorar o Senhor, vou render louvores e vou render adoração a Deus. Olha o que está escrito lá em Mateus 28, versículo 9. Mateus capítulo 28, versículo de número 9. Mateus 28, verso 9. Eu vou ler o 8 e 9. E saindo elas apressadamente do sepulcro, as mulheres foram presas, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Se abraçou o pé porque dobrou-se, quebrachou-se, quebrantou-se diante dele. É isso, meu querido, é quebrantar-se, é dobrar-se, é prostrar-se diante do Senhor. Olha comigo, Lucas 24, o verso 52. Lucas capítulo 24 e o versículo 52. Lucas 24 e o versículo 52. Observe, versos 50, 51 e 52. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, o abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-os eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Dobrados o coração, o seu âmago, o seu íntimo, e adoraram ao Senhor. Se você olhar para Atos 10, 24 a 26, você vai ver Pedro indo até a casa de Cornélio, porque Deus deu as instruções. Leia com calma depois. E Cornélio vai se prostrar aos pés de Pedro e ele fala: não faça isso, adora a Deus, não faz isso. Você vai olhar para Apocalipse 19, versículo 10. Vamos lá comigo? Apocalipse 19, vamos lá, versículo 10. Apocalipse 19, verso 10. Olha o que diz. 9 e 10. 9 e 10. 19, 9 e 10. E disse: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse, aonde, né? Ele disse: não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, adora a Deus. É claro, às vezes você fala assim: eu gosto de tal coisa, eu adoro tal coisa. No sentido de gostar muito. Mas aqui a adoração é prostrar-se diante de Deus, é quebrantar-se diante dele, não só fisicamente, como estou falando, mas é prostrar-se diante do Senhor. E agora, o que é glorificar? Eu falei do louvor, falei de adorar, mas já vou terminar hoje. E o que é glorificar? Glorificar é declarar publicamente o que Ele tem feito em nossas vidas, exaltar, engrandecer, fazer glorioso, embelezar, dignificar, honrar ao Senhor. Está tudo ligado? Com louvor, com adoração e com glorificação. Louvar é elogio, mas eu posso louvar cantando. Adorar é quebrantar diante dele e só me prostrar diante do Senhor. Não vou me prostrar diante de Baal, nem de outras
Deus possa inventar por aí. A nação de Israel sofreu muito porque ela se dobrava diante de outros deuses, Baal, Baalins, se dobrava diante de Astarote, de Astarte, sempre outros deuses, sempre arrumava alguém, Baal, e adorava o Senhor. E a adoração só pertence a Deus. Eu só vou adorar a Deus, só vou exaltar o Senhor, só vou glorificar a Deus, só vou exaltar e elogiar o nome do Senhor. E muitos fazem isso, começam na igreja, servem a Deus, adoram a Deus, muitos cantores, até pregadores mesmo, depois ganham uma certa fama, começam a viajar para cá, vira uma estrela e já se prostra a Mamon, ao rei do dinheiro, ao Deus do dinheiro, dizendo, e se prostra, ele não mais prostra ao Senhor, não adora mais a Deus, aceita aquilo para si como louvor e adoração, esquece do Senhor. Olha o que está escrito, antes de eu ler mais alguma coisa aqui sobre glorificar, olha só o que está escrito lá em Isaías 42, verso 8, olha só, Isaías 42, versículo de número 8, eu vou ler aqui, Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A nação estava achando que as imagens, que os deuses iam socorrer, e Deus falou, eu sou o Senhor, este é o meu nome, o meu louvor não darei a outros, nem a meu louvor, nem a minha adoração, a imagem de escultura, nem a outro. Eu sou o Senhor, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Então o que é glorificar Deus? Glorificar Deus é declarar publicamente o que Ele é, o que Ele tem feito em nossas vidas. Há na sua vida, olha para cá agora um pouquinho, há na sua vida, há na minha vida, algum motivo para eu glorificar Deus, declarar publicamente? Há motivo na sua vida mesmo para você declarar que Ele é digno de toda a honra e toda a glória, como nós lemos aqui agora há pouco em Apocalipse? Há na sua vida porque você passou adversidade, você passou dificuldade, luta, e você viu Deus agir como fez, e você pode então adorar Deus com isso e glorificar por causa do que Ele fez. Puxa na memória aí, quantas coisas Deus fez. No caso, eu no princípio, o Salmo 103, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Grandes e milhares são os benefícios de Deus para nossas vidas. Agora observe, Salmo 50, verso 15, vai lá comigo. Salmo 50, versículo 15. Sempre traga um papel, uma caneta, porque eu gosto de citar bastante o texto. Salmo 50, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Acho que minha Bíblia não tem salmo. Salmo 50, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: invoca-me no dia da angústia. Olha isso. Invocar, buscar com profundidade, clamar com profundidade. Você viu quando a gente invoca a Deus com graça, invocar o Senhor, invocar a Deus, invocar o Senhor, invocar a Deus. Você vai ver várias passagens em Atos, os irmãos reunidos, invocando a Deus, clamando a Deus, suplicando também, invocando a sua presença, invocando o socorro, invocando o auxílio, invocando o juízo, invocando a graça, a benevolência. E o salmo continua: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então eu vou glorificar, eu vou elogiar o Senhor. Sabe, eu estava assim, assado, desempregado, eu estava até agora há pouco, não desempregado sem trabalhar, mas sem trabalhar registrado, e pedindo a Deus um emprego, e Ele me deu, inclusive hoje faz 2 meses. Então eu glorifico a Deus e exalto a Deus por esta bondade. Invoca-me no dia da angústia, eu vou te livrar, e tu me glorificarás. Glória a Deus. Deixa eu adiantar aqui. Então, olha só, Salmo 19, verso 1 e verso 2. Salmo 19, 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha isso, irmãos. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Até o universo, até a natureza, até o cosmos glorifica a Deus. E nós, enquanto igreja, não vamos adorar o Senhor, e nós, enquanto igreja, vamos tributar a honra e glorificar seu nome, e nós, como igreja, vamos render louvores a Deus. Às vezes acontece de pessoas se incomodar quando o irmão glorifica a Deus, quando o irmão adora a Deus,
Como é que vai viver na intimidade, no novo céu, na nova terra, se ali vai ter adoração e louvor constantemente ao Senhor? Eu não sei o que está fazendo no meio da igreja, alguma coisa tem que estar estranha aí, porque nós estamos aqui para adorar a Deus, exaltar ao Senhor, engrandecer o nome dele. Como eu falei agora há pouco, estamos aqui para adorar a Deus e também fazer com aquilo que Deus nos dá possível para a edificação da igreja. Agora, para encerrar, deixa eu correr aqui, porque tem muita coisa aqui, e eu vou deixar só basicamente, numa outra oportunidade, de falar com mais profundidade. Observe agora: cultuar a Deus, louvor é elogio, mas posso cantar louvando. Adorar e prostrar diante de Deus. Prostrar não só fisicamente, falei, é te plantar diante dele. Tu és Deus, tu és o Senhor da minha vida. Aleluia. Eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou um sangue ruim, eu sei que eu sou engano, eu sei que, mas tu és o Deus que na minha vida, Senhor, eu vim quebrando diante de ti e coloco dentro de ti toda a minha vida, até mesmo essa ranzinzice minha, esse azedume que eu tenho às vezes. O pastor que dizia assim: olha, eu não sei quem crente parece que é batizado no limão, no vinagre, a caseta. Eu sou um servo do Senhor, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui, mas daqui a pouquinho vamos estar em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e veremos o Senhor face a face. E se isso não é motivo de adorar a Deus, eu não sei, mas eu posso falar para você e eu adorar o Senhor, porque nós o veremos como Ele é, face a face o veremos. Agora, abra comigo. Eu quero que agora você abra em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes 5, verso 1. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem que fazem mal. Verso 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim serão poucas as tuas palavras. Olha para cá, olha que coisa séria. A casa de Deus aqui, claro, quando Salomão escreveu, estava se referindo ao templo lá em Jerusalém. No entanto, o templo não existe mais, foi derrubado no ano 70, não tem mais. O templo agora somos nós, a casa de Deus agora é a igreja. Está em Hebreus 3, verso 6. A casa de Deus somos nós. Nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. E o que está dizendo aqui? Um princípio: guarda o teu pé. O que é guardar o pé? Quando você chega na casa de Deus, guardar o pé é reverência diante de Deus, ao cultuar ao Senhor. Só que o culto não é só 1h30, 2 horas no local, seja debaixo de uma árvore, como fizemos na casa de Mandora, ou aqui no templo, ou numa praça pública do mar. O culto a Deus é onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, ali é o culto a Deus. Ali vamos prestar louvor, vamos prestar adoração, vamos prestar culto a Deus. E ao prestar culto a Deus, diz o texto: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então eu vou prestar um culto, eu vou chegar diante de Deus para cultuar a Deus, sabendo que Deus pode fulminar. Mas não, isso aí está errado. Olha lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, 2, você vai ver ali passagens onde que, no capítulo 1 principalmente, que Deus matou um casal porque combinaram de mentir para Deus. Olha, vamos dizer que Barnabé levou lá vendeu a sua terra, ele vendeu lá, levou dinheiro. Vamos dizer que nós vendemos por 100 mil, sendo que vendemos por 150, e vamos ficar com uma parte. E levaram, Deus matou tanto um quanto o outro, Ananias e Safira. Apresentar culto a Deus é sério, irmão. Quando eu chego aqui diante do Senhor, eu estou chegando diante de Deus, cadê o Senhor? Cadê ele? Cadê ele? Nós lemos agora há pouco em Apocalipse que ele está no alto trono de glória e poder, mas também em Isaías informa que ele habita com contrito e quebrantado de coração de espírito, também está aqui conosco. Então quando eu venho cultuar a Deus, eu venho cultuar um Deus que além de matar o corpo, pode lançá-lo no inferno. Eu venho cultuar um Deus que é Senhor no céu, que é Senhor na terra. Eu venho cultuar um Deus que é digno de honra, de louvor, de glória e majestade, mas que é terrível em poder e majestade. Observe, eu vou me reunir no lugar para adorar a Deus, eu tenho que cuidar. Olha comigo lá
em 2 Reis. 2 Reis 17, 24. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 24. Eu vou ler, mas antes de ler, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Vou te dar um pouquinho do contexto histórico, para você saber sobre o que eu vou falar agora, nesse sentido de cultuar. Vamos para o culto? Claro, vamos cultuar a Deus. Vamos para o culto, mas vamos sabendo que eu vou cultuar aquele que é digno de toda a glória e toda a honra, que é Senhor, nos céus e na terra, aquele que pode fazer com que as águas sequem ou com que as águas transbordem. Eu vou adorar aquele que pode fazer que o fogo não queime, assim como não queimou aqueles homens da fornalha. Eu vou adorar aquele que pode fazer com que o leão não coma a carne daquele que não quer que coma, assim como foi com Daniel. Eu posso adorar a Deus, aquele que fez com que o Senhor andasse sobre as águas. Foi o próprio Senhor que andou sobre as águas e fez com que Pedro também andasse, e a água parecia concreto, parecia um chão firme, porque Ele é Deus. Então eu vou cultuar a Deus. Então guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Nós estamos servindo a um Deus que é poderoso. Deus. Observe aqui, olha. A nação de Israel era formada por 12 tribos. Essas tribos eram os filhos de Jacó, né? Levi, Zebulon, Naftali, Judá, etc. Eram 12. Quando houve um momento em que essas tribos se separaram, depois da morte de Salomão, um dos filhos de Salomão foi pesado no seu juízo ali, e a nação ficou dividida. Então, Jeroboão, um homem que começou a reinar as 10 tribos do norte, e Roboão, as 2 tribos do sul. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, chamavam de Judá, e as tribos do norte chamavam de Israel. Israel foi levado em cativeiro no ano 722 a.C., em cativeiro, presos para a Síria. E nesse tempo que eles foram para a Síria, porque eles eram idólatras, não cultuaram o Senhor, não celebraram a Deus, não renderam culto a Deus como deveria ser. Só volta um pouquinho comigo aqui em 2 Reis 17, olha só, o versículo 13. E o Senhor advertiu a Israel, aqui no norte, e também a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de seus meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, e não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, como que profetizaram contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, nas quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição dos bezerros, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar o seu filho pelo fogo, e suas filhas também fizeram passar pelo fogo, e deram-se em adivinhações, criam em agoros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Ou seja, a nação deixou de adorar a Deus, cultuar o Senhor, celebrar o Senhor, e começaram a buscar os exércitos do céu, astrólogos, astronomia, melhor dizendo, estavam ali cultuando as estrelas, celebrando ao céu, celebrando ao sol, rendendo louvor às estrelas, ao sol, à lua. Eles começaram a criar imagem de cultura. O próprio Robão, no reino do norte, fez uma imagem de bezerro de ouro lá no norte e no sul do norte, ou seja, para que quem estivesse lá no norte não descesse até Judá para adorar o Senhor, porque no templo se faria a adoração, e quem estava ali perto também não fosse até ao bezerro de ouro e cultuasse a Deus. Fizeram uma miscelânea, adoraram a Deus e o bezerro, fizeram uma coisa terrível, e Deus os levou em cativeiro, porque não adoraram a Deus, ou melhor ainda, juntos não cultuaram a Deus, e eles foram levados em cativeiro. Isso é realidade. E sendo levado em cativeiro, nunca mais a nação do norte conseguiu se estabelecer. Escuta bem isso. Agora observe o que está escrito aqui em 2 Reis 17, 24. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, e de Guta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim,
e as fez habitar na cidade de Samaria, que fica em Israel ao norte. Fez com que esses homens de outras nações, de outras línguas, de outra cultura, de outros deuses, viessem adorar, morar em Samaria. E fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Levou-os de Israel e trouxe essa gente. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Aqui está a origem dos samaritanos. Aqui está um aprendizado. Eu falei que hoje seria mais didático. Amém? O que significa os samaritanos? Por que os judeus não se davam como samaritanos? Por causa disso aqui. Os samaritanos eram uma mistura. Judeus misturados com outros povos. Não era judeu puro, gente, não era povo puro, sangue puro ali. Era mistura. E tinha mistura cultural, de sangue e de cultura, de adoração, de cultos. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram o Senhor. O Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Então eles foram lá, na terra do Senhor, na terra que era de conquista do povo de Deus, e ali eles não celebraram ao Senhor. A nação tinha levado embora, preso, cativo, vieram os povos, e adoraram outros deuses, e Deus enviou leões. Alguns até acham que eram leões guerreiros, eram leões mesmo, e mataram alguns. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse, ou seja, os judeus do norte, que levaram, que transportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportasse de lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, lhes ensinou como deviam temer o Senhor. Então o povo de Israel foi levado, trouxeram o sacerdote para ensinar aqueles que estavam ali a cultuar e a celebrar o Senhor. Só que era uma mistura. Então dali tem os samaritanos. E agora nós vamos para João para encerrar. João capítulo 4. João capítulo 4. Nós temos uma passagem extremamente conhecida, e aqui nós vamos encerrar. Olha bem, João 4 diz assim o texto, verso de número 20. A mulher samaritana diz assim para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, nossos pais, a Samaria, adoram aqui, e vocês judeus falam que é lá no templo, lá em Jerusalém. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que vem a hora, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai busca a esses tais para o adorarem. Agora eu quero que você entenda uma coisa: cultuar a Deus não é apenas vir ao culto aqui, passar 1h30, 2 horas. Cultuar a Deus é aqui, celebrar com o Senhor e cultuar a Deus, e sair daqui sabendo que nós somos adoradores do Senhor, louvamos o Senhor, celebramos o Senhor e cultuamos a Ele lá fora também. Cultuar a Deus é saber que nosso Deus pode matar, mas Ele preferiu nos dar vida em Cristo Jesus. Cultuar a Deus porque Ele podia ter nos deixado ir para a eternidade do inferno sem salvação, mas Ele enviou o Seu Filho para nos dar salvação, e hoje podemos adorar e exaltar o Seu nome. Cultuar a Deus é celebrar o Senhor e adorar a Deus pela Sua grandeza, saber que escolheu-nos pecadores perdidos, e no sangue do Seu Filho nos lavou e nos aceita em adoração a Ele, por causa do que Cristo fez. Os méritos estão em Cristo. Pelos méritos que Cristo fez no Calvário, nós podemos cultuar a Deus. Não poderíamos, mas agora podemos cultuar a Deus. Eu te convido a ficar em pé agora, nesse momento, os que puderem, para nós fazermos uma oração e entender alguma coisa aqui nesta noite.